Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu só entendo um pouco do assunto porque eu estudo bastante e passo por isso. Eu sofro de ansiedade há um bom tempo. Primeiramente, para lidar um pouquinho melhor com a ansiedade, a primeira coisa que eu fiz foi identificar o que me causava ansiedade. Ah, isso é fácil, tudo me dá ansiedade. Não, precisamos identificar as coisas específicas. Se você não sabe especificamente o que te causa ansiedade, é interessante pensar numa situação que você estava com ansiedade e voltar os passos e identificar o que te causou essa ansiedade. Por exemplo, eu tive uma crise de ansiedade na faculdade antes de apresentar um trabalho, que é super comum, é bem normal as pessoas se sentirem ansiosas antes de um trabalho. O problema de um transtorno de ansiedade é que tu vai se sentir bem mais do que o padrão. E isso causa o problema de tu não conseguir fazer as coisas. Mas essa questão de apresentar trabalho, é bem comum as pessoas terem ansiedade, apresentar para público, bastante gente, que as pessoas não são acostumadas. No meu caso, não é comum sentir medo de palco ou de pessoas assim, de grande quantidade de pessoas. Porque eu treino teatro há muito tempo e eu apresento teatro há um bom tempo. Eu sou muito bom, na realidade, em fazer apresentações, estar na frente do palco e mexer com várias pessoas ao mesmo tempo. Essas apresentações é algo que eu já estou acostumado, então automaticamente eu identifiquei que não era isso. Então eu comecei a pensar melhor sobre o tópico que eu ia apresentar, o trabalho em si. Eu pensei um pouco como é que eu estava estudando e se eu estava 100% confiante dentro daquele meu trabalho. E não era muito bem a realidade, porque na verdade eu fiz aquele trabalho um dia antes. Então eu não tinha estudado muito. Eu tinha ali uma noção, mas não era 100%. E o trabalho era uma apresentação para professores, alunos e gente que estava trabalhando no meio artístico. O trabalho era sobre videoarte, se não me engano. Eu fiz a faculdade de artes visuais. E aí esses professores, artistas em geral, na minha visão, eles dominavam esse assunto por completo. E aí eu comecei a pensar que o peso do meu trabalho era meio que inútil, que eu não tinha estudado direito, ele não valia a pena, basicamente, eu apresentar. E isso começou a ser uma... Beleza, eu posso ir embora, eu posso fugir daqui. E era isso que a minha ansiedade estava dizendo. Foge daqui, sai daqui, tu não precisa apresentar. Ninguém liga pra esse trabalho, vai embora. Esse sentimento de fuga é super comum dentro de pessoas com ansiedade. Porque a ansiedade é identificada no nosso cérebro como se a gente fosse morrer. É uma situação super perigosa que a gente vai morrer. Então a primeira coisa que o nosso cérebro pensa é foge dali. É literalmente nesse nível que a ansiedade fica. Mas então, certo, eu identifiquei qual que era o fator da ansiedade. Como é que eu lido com aquilo? O que eu fiz? Primeiramente, eu pensei em fazer o oposto que a ansiedade tá mandando. Se eu tô com uma ansiedade e ela tá mandando eu não fazer aquilo e ir embora, fugir, eu vou ficar, eu vou apresentar esse trabalho e eu vou fazer isso aqui. Então eu apresentei o trabalho e foi um dos piores trabalhos que eu apresentei na minha vida. Foi muito ruim mesmo. Mas aí já não era muito a questão da ansiedade, era a questão do tópico que eu tava falando, que eu não dominava muito bem. Aí eu tava inseguro nas palavras que eu tava dizendo, eu não sabia muito bem o que o assunto se tratava profundamente. Então ficou meio vago. Eu identifiquei como ruim. Várias pessoas ali podem ter identificado de outras formas. Eu julguei aquilo como ruim, né, naquele momento. E a ansiedade tinha um papel nisso, de me botar como inferior dentro daquele ambiente. Mas eu apresentei, eu terminei aquilo, saí com a minha nota, show de bola. Fazer o oposto do sentimento de fuga acaba condicionando o teu cérebro a, nessas situações que a ansiedade manda tu ir embora, ele já identifica que não, a resposta correta é ficar e fazer. Ficar e enfrentar aquilo. E conforme isso vai acontecendo e você vai fazendo e substituindo essa noção de fugir por agir, esse sentimento, o gatilho de ansiedade, odeio essa palavra gatilho, mas é o melhor exemplo para falar, esse gatilho da ansiedade, ele vai sumindo, entre aspas, né? Ele não vai sumir de fato, mas ele vai diminuindo, ele tá ali, mas é muito mais controlável, tu consegue identificar e tu consegue saber o que fazer. Claro que esse é só um exemplo simples que aconteceu comigo, mas nesses casos de ansiedade muito elevada, é sempre interessante lembrar desses passos. Pensar, identificar o que tá te causando ansiedade, pensar no que a ansiedade tá mandando tu fazer com isso e fazer o oposto, no caso. É muito fácil falar. Sim, é fácil pra caramba falar, tô falando aqui. Fazer isso é muito complexo. Mas a gente só vai melhorando dentro disso exercitando, fazendo isso, identificando nossas ansiedades e aos pouquinhos, andando com isso aí. Como um grande babuíno no último episódio da primeira temporada de BoJack Horseman falou uma vez, todo dia fica mais fácil.
problema que tu tem que fazer todo dia. Bom, ainda tem bastante coisa para falar sobre essas técnicas e práticas para melhorar um pouco essa questão da ansiedade, mas por hoje eu queria só deixar isso. E reforçar mais uma vez que esse exemplo é meu, baseado nas minhas experiências. Talvez não funcione para você, talvez você tenha que adaptar isso de alguma forma. Cada um entende as suas limitações, então tenta adaptar isso para ti. E uma ajuda profissional é fundamental. O meu nome é Otávio, se gostou, se inscreve, comenta, vamos discutir sobre isso aí. E por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.